Olá, professor Felipe aqui. Continuando nossas aulas anteriores, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre conjunto dos números naturais, tá bom? Vamos lá. Quando nós falamos do conjunto dos números naturais, nós vamos representá-lo geralmente por essa letra N, que ela pode ser escrita geralmente quando é escrita no computador com duas barras na diagonal, mas também tem essa outra representação em que essas duas barras estão aqui na primeira perninha do N, tá? O que é esse conjunto dos números naturais? Ele é um conjunto de números somente positivos, que não possuem vírgula, são inteiros, e que começam a partir do zero e se deslocam de uma em uma unidade, tá? Então, o conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e é infinito, tá bom? Não vai acabar. O que a gente pode notar? Que os 10 primeiros números naturais são os 10 algarismos, os nossos 10 algarismos, tá? Mas a partir do 11º, nós temos aí a junção de dois ou mais algarismos para formar os outros números, tá? O que é interessante a gente notar o conjunto dos números naturais? Eles são números indo-arábicos, tá bom? Positivos, sem vírgula e tudo mais, tá? Por causa disso, tem a questão das classes, das ordens, tudo vale aqui. Os números são formados por adições ou multiplicações, tá? E a gente consegue formar tudo isso no conjunto dos números naturais. Primeira coisa que nós vamos utilizar. Quando eu escrevo um número natural muito grande, ou eu preciso de alguma forma para simplificar esse número, eu consigo olhar as classes e as ordens e fazer isso de forma resumida. Por exemplo, ó, eu vou colocar aqui o número 12 milhões e 300 mil, tá? Perceba que tem três classes aí, ok? Nós temos a nossa primeira classe das unidades simples aqui, a outra classe dos milhares, né? E a classe dos milhões. Então eu tenho aí três classes. Agora, em muitas situações, ficar escrevendo 12 milhões e 300 mil, 12 milhões e 300 mil é cansativo e dificulta a leitura. Como que eu posso facilitar a nossa leitura? Eu vou olhar a maior classe, a classe que possui, né, que está lá na quantidade de maiores ordens. E aí eu vejo que a maior classe que nós temos aqui é a classe dos milhões, tá bom? Então eu vou colocar minha vírgula aqui na classe dos milhões, tá? Ó, eu coloquei entre a maior classe e a segunda maior, tá? E aí eu vou reescrever esse número como 12,3 e aí eu só escrevo assim, milhões. A leitura é facilitada, eu consigo ler com mais facilidade esse número, tá? Então vamos pegar um 15 bilhões, 317 milhões e só, ó. Olha só, como que eu vou facilitar essa leitura? Eu vou olhar a minha maior classe. Então, minha maior classe está aqui, né? A segunda maior está aqui. E eu vou colocar a vírgula entre essas duas classes. Então, aqui, ó. E aí eu consigo reescrever esse número como 15,317 bilhões. Olha lá. Interessante, né? Então, facilitei minha leitura. Eu não preciso mais ficar contando quantos zeros tem ali para ver que é bilhão, se é milhão, se é trilhão e assim por diante, tá bom? O que acontece? Em alguns casos, esse número ele pode estar com todas as ordens ocupadas. Vou dar um exemplo. 1347. E eu quero escrever somente com um número após a vírgula, tá? Como que eu vou fazer isso escrevendo somente com um número após a vírgula? De novo, eu vou olhar as classes, eu vou ter duas classes aqui, tá bom? E eu vou fazer separação entre a maior classe e a segunda maior. Coloco a vírgula aqui nessa posição. E aí, como eu quero só um número após a vírgula, então tem que ficar só um número
aqui nessa posição que a setinha vermelha está indicando. Eu vou olhar o próximo. Eu olho o próximo. Como o meu próximo ele é um 4, ou seja, ele é menor que 5, né? Menor ou igual a 5, eu vou manter 1,3. Então, isso aqui eu vou escrever como 1,3 mil, e aí geralmente eles colocam aproximadamente, tá? Então, essa palavra aproximadamente é que foi feito em arredondamento para escrever este número, tá bom? Vamos dar um outro exemplo. Ó, 12.576. De novo, ó, vou colocar vírgula entre as classes. Aí, como é 576, eu quero parar no 5. Eu olho 7, que é a próxima ordem. Quando eu olho a próxima ordem, ela é maior que 5. Pelo fato de ser maior que 5, eu vou acrescentar um valor no algarismo que está exatamente à sua esquerda. Então, esse aqui vai ficar 12,6 mil, e aí eu escrevo aproximadamente, tá? Porque eu fiz um arredondamento, tá bom? Então essa é uma ideia de escrever de uma forma simplificada um número que seria muito difícil de ler somente com os algarismos e arredondando ali para as ordens necessárias, tá bom? E é interessante, ó, eu estou trabalhando com números naturais que não tem vírgula, mas que para facilitar a nossa leitura, eu transformo esse número num número decimal e escrevo em qual ordem está esse número. Está na casa dos milhões, dos bilhões e assim por diante, tá bom? Continuando. Pensando ainda nos números naturais, nós temos as nossas propriedades: adição, multiplicação, divisão e subtração, tá? São as nossas propriedades. Essas propriedades, a maioria delas já foram trabalhadas lá no sexto ano. E eu tenho um videozinho aqui no canal, depois você dá uma procurada lá, que já mostra como a gente faz a adição, a subtração, né? A multiplicação também tem, a divisão eu vou dar uma retomada ainda na nossa próxima oportunidade. Né? E eu gostaria que agora, nesse período, vocês buscassem esses vídeos lá, tá bom? Tchau, tchau, gente!